Olá, gente! Boa noite, internautas! Tudo bom? Estamos aqui abrindo mais uma live da Comissão LGBT de Iguaçuí e dessa vez o tema da nossa live é o carro-chefe, na verdade, é o carro-chefe da gestão de 2021, né? Da preocupação da comissão em 2021, que é o carro-chefe, é o selo da diversidade. E eu queria pedir o pessoal que está entrando para poder. Olá, Tiago, tudo bom? Pedir para clicar aqui no aviãozinho, ó, clicar para o direct de todos os seus conhecidos para essa live poder ficar bem participativa, porque é realmente de utilidade pública. Só que antes de começar, gente, eu queria agradecer muito ao presidente Risk hoje, porque estamos hoje deixa o Sérgio vai entrar aqui. É, Queria agradecer muito ao presidente Risk, porque hoje está sendo um marco realmente por conta do governador Casagrande ter autorizado, né? Olá, Sérgio, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Como é que você está, Leandro? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou falando com o pessoal aqui, antes de começar né, realmente o assunto, que hoje a gente está tendo um marco, né? Um marco muito importante na advocacia. É claro que a gente tem público aqui que não são pessoas do direito, mas para a questão dos honorários de dativo, a gente conseguiu aumentar né, um pouco esse valor aí, que estava realmente muito irrisório. Não sei se você acompanhou né, nas redes sociais hoje, o Risco estava lá com alguns presidentes de subseções, né? Estava lá no Palácio Anchieta, e finalmente a gente conseguiu né, um pouquinho de valorização do nosso trabalho, porque a gente sabe que não são todas as comarcas que têm defensoria pública e a advocacia particular, né, o AB, acaba atuando em algumas comarcas, né, principalmente no interior, como defensoria pública mesmo, né? Então, queria agradecer o presidente Risk por mais esse marco aí, que eu sei que é uma batalha de muito tempo, que não é de pouco tempo, por ter conseguido né, esse avanço aí com o governo estadual. Mas hoje nós estamos aqui, Sérgio, para explicar o nosso carro-chefe né, da comissão em relação à gestão né, de 2021 e a questão do selo da diversidade. Aí, antes de você começar a explicar né, e se identificar também, eu queria introduzir um pouquinho falando que o mundo passa por grandes transformações sociais, né? A importância de adotar mudança nessas áreas se mostra cada vez mais urgente na sociedade. Com as empresas, o cenário não é diferente. Né? Um estudo realizado pela agência Union Webster, divulgado pela Federação FIEP, fala que esse movimento ficou evidente. Então, e apontou que 87% da população brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis, né? Não se importam em pagar a mais por isso. E empresas que adotam práticas mais responsáveis, preocupadas com o meio ambiente, com respeito à diversidade racial, à diversidade sexual, são mais bem vistas por funcionários e fornecedores e passam a valorizar cada vez mais o espaço de trabalho. Então, nós da comissão da OAB, a gente não atua especificamente ou exclusivamente analisando legislações, né, para ver a legalidade dessa ou daquele ato e tal. A gente tem uma função social também, na OAB tem essa função social. E cada vez mais as empresas estão. A gente tem esse projeto de engajamento com a sociedade civil para que haja uma inclusão né, corporativa. Eu acho que isso aí já é uma tendência mundial. A gente vê né, as empresas com selo aí o selo verde, né, em relação ao respeito ambiental. Então, eu acho que é uma tendência mundial. E aqui no Espírito Santo a gente teve essa iniciativa, né, através da comissão da seccional do Espírito Santo, da qual você é presidente, né? Vou deixar você se apresentar também. Boa noite aí a todos. Nós temos aqui no Estado do Espírito Santo uma comissão, que é a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, da qual estou presidente. Então, há alguns anos atrás, quando eu fui convidado pela doutora Flávia Brandão para integrar junto com o doutor José Carlos Riz, que hoje é nosso presidente, eles me convidaram para fazer parte e eu fui me inteirando sobre o que estava acontecendo no, na legislação com relação à comunidade LGBTQIAP+, né? O nome é grande,
mas a gente vai aprendendo, daqui a pouco eles colocam mais uma outra letra e a gente vai seguindo dessa maneira, porque cada um quer se sentir incluído dentro de um todo, né? Então, quem somos nós para criticar a inclusão de uma letra ou não em uma população ou numa sociedade onde tem pessoas que estão extremamente marginalizadas e só querem o direito de estar dentro de uma sigla, que às vezes isso é importante. A gente aprende que mimimi é aquilo que não te incomoda, né? Mimimi é aquilo que não te incomoda, mas quando incomoda a você, desculpa, eu falei o contrário. Mimimi é aquilo que não te incomoda mesmo, mas quando te incomoda, você acha que é sério. Então, tem uma discussão muito grande sobre a própria sigla, né? Que cada dia alguém coloca mais alguma letra, mas isso é uma coisa que vai acontecendo. Voltando ao assunto, a gente começou a tentar aprovar isso na legislatura passada, com outro presidente da OAB, mas a coisa acabou não andando muito, e nós agora, nessa gestão do Dr. José Carlos Risch, nós conseguimos, com força, a aprovação desse selo. O que é esse selo? A gente vislumbrou que muitas empresas, nossas da advocacia, elas têm sofrido com falta de práticas afirmativas, práticas inclusivas, e elas não sabem o que fazer. Para quê? Para que essas pessoas, para que esse grupo de empregados que compõem a empresa, porque a empresa, uma das coisas mais importantes, além da ideia, do software, são as pessoas que fazem aquilo rodar, elas não se sentem, elas não têm um comportamento pela falta de educação na base. E uma coisa que nós entendemos que, como no Brasil a gente não tem a possibilidade de colocar dentro da escola, por conta de inúmeros grupos que não aceitam esse tipo de inclusão, que seria uma educação sexual ou de gênero, né, nesse caso, e diversidade sexual, nós estamos com esse selo tentando trazer empresas para a gente educar quem está dentro delas. O que é isso? Imagina aquela pessoa que nunca estudou sobre sexualidade ou gênero, porque a escola que deveria cumprir esse papel, não o fez. O que a gente faz? A gente leva isso para uma empresa. Para quê? Para um departamento de compliance, para o RH. Isso pode ser implementado de todas as maneiras. Você não precisa ser uma empresa grande. Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma entidade. Enfim, a gente vai levar um pacote. O que é esse pacote? Essa empresa vai ter que ter ações afirmativas que protejam seus próprios empregados de bullying, de assédio moral, de assédio sexual, nada além do que elas deveriam ter dentro dos seus estatutos, dentro dos seus programas de prevenção a acidentes, ou melhor dizendo, não é acidentes, porque a gente fala que a gente pode colocar esses cursos, inclusive na CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, nós vamos pegar essa massa que não teve a educação correta dentro da escola e vamos tentar trazer para essas pessoas. Então, a própria empresa já tem algumas cartilhas, já tem alguns protocolos, nós vamos entrar para certificar essa empresa. O que a OAB vai fazer? Ela vai dar uma certificação, onde a empresa vai poder utilizar o nome da própria OAB, através de um selo, falando que essa empresa é amiga da diversidade. E nesse sentido que é importante que a empresa, olhando do ponto de vista do advogado empresarial, que sou, eu já trago para quem está olhando essa empresa de fora uma sensação de que essa empresa realmente está seguindo protocolos de tratamento igualitário, de tratamento com relação à diversidade sexual, gênero. Enfim, essa empresa está seguindo uma nova ordem mundial de que diversidade é importante, diversidade é direito, diversidade é saída, ela traz dinheiro, ela traz soluções. Então, assim, a intenção da OAB, enquanto nós da comissão, foi exatamente isso. Foi trazer para essas empresas uma possibilidade de nós, uma entidade, com a empresa, chegarmos a uma solução para que ela implemente nada mais, nada menos do que ações afirmativas. Não é um pacote fechado, a empresa tem que ter departamento disso ou daquilo. É o que ela puder oferecer e nós vamos analisar. A empresa que, infelizmente, não puder oferecer ou que não esteja dentro do nosso programa, ela não vai ser certificada, mas ela não vai ser exposta. Não é uma coisa que a gente vai entrar. Nós não temos dentro do
do protocolo que nós fizemos, que foi aprovado pela OAB, nenhuma atitude contra essa empresa. Tudo é extremamente sigiloso, a gente só vai ter acesso àquilo que a empresa quiser que a gente tenha e a gente vai observar. Obviamente que se essa empresa tiver notícias, ações judiciais de assédio sexual, moral e coisas afins, obviamente nós vamos chamá-la para conversar, para saber o que está acontecendo. E que, se ela não tomar atitudes, ela simplesmente vai perder o selo. Não vai ter punição, não vai ter Ministério Público, não vai ter Defensoria, não vai ter nada em relação a isso, porque a gente quer trabalhar em conjunto. A gente não quer que a empresa fique com medo do selo. A gente quer que a empresa goste do selo e sinta-se à vontade para que a gente implemente. Não vai ter cadastro negro, né, Sérgio? Não vai ter isso do SPC e Serasa, das empresas que não respeitam. A intenção é o inverso, né? Eu queria agradecer a presença do presidente aqui da sexta subseção, Luizinho, que acabou de entrar. Queria pedir que as pessoas também que tivessem dúvidas, para ficar bem à vontade, para fazer perguntas que a gente vai acompanhando, e pedir para clicar no aviãozinho também aí, ó, no aviãozinho no direct, para que a live possa ficar mais participativa, né? E a gente está vendo também, Sérgio, que essas bandeiras, né, bandeira de respeito à igualdade racial, à diversidade sexual, já faz parte de um compromisso de inclusão e respeito, né? E que as pessoas estão tendo cada vez mais consciência, assim, indo mais para o lado do consumidor agora, né? Por que as pessoas agora estão realmente interessadas em consumir coisas de empresas que são sustentáveis, ou que respeitam o meio ambiente, ou que respeitam a diversidade? Eu acho que cada vez mais isso está sendo uma tendência, né? Então, para a própria empresa, né, ter um selo, uma certificação, uma chancela de que respeita a diversidade, talvez seja atraia para si um público, né? Atraia uma imagem, né, de que respeita a igualdade. Então, assim, tudo isso é interessante para todo mundo, né? Isso, vale lembrar que a certificação da OAB, ela é uma certificação que a gente pode utilizar como uma certificação comum, como ISO 9000, como ISO... tem vários tipos de certificação para vários tipos de empresa. Então, a gente quer, da mesma maneira que a empresa luta para conseguir uma certificação, essa certificação vai ser nesse sentido, para ela falar assim, olha, nós podemos até errar, mas a gente está procurando fazer o certo. Então, essa é a intenção. E vale lembrar que nós não inventamos a bola, né? Essa ideia veio da 16ª subseção de São Paulo, que na presidência do Dr. Marcelo Camelo, ele que implementou isso em São Paulo. Nós vimos essa ideia, a comissão que estava anterior comprou essa ideia e começou a debater sobre o assunto. Então, assim, isso já é implantado em outras cidades, nós não somos o primeiro estado a fazer isso. São Paulo já tem as comissões que fazem esse tipo de certificação, e nós queremos começar a mostrar para as pessoas que, já que a gente não consegue educar na base, nós vamos tentar trazer pelo menos um pouco de conforto e educação no topo da pirâmide, onde estão as pessoas mais velhas, sabe? As pessoas reclamam muito que agora mudou a maneira de falar. Realmente, tem que mudar, nós evoluímos. O homem não pode tratar a mulher como ele tratava na década de 50. Por que outras coisas não podem mudar? Sabe? Até a década de 50 ou 60, se não me engano, a mulher precisava de autorização para viajar para fora do país. Então, a mesma pessoa que fala assim, porque isso não é necessário. Espera aí, a sociedade está em constante evolução. Quem não evolui é uma pessoa extremamente retardada. Retardada, desculpa, é até um termo que não se deve usar por causa do capacitismo, mas é uma pessoa... Desculpa, porque é isso que eu estou querendo trazer. Nós, ao tempo inteiro, a gente está aprendendo novas formas de falar, de maneira que a gente não magoe o próximo. E isso é importante. Eu me pego, às vezes, cometendo gafes ou erros, para ser menos simpático, né? Porque quando é muito ruim, a gente chama de erro. Quando é mais ou menos, é uma gafe. Mas é uma coisa que nós temos que pensar para as crianças, para o futuro. Então, como a gente a sociedade não está conseguindo evoluir nesse tema que a gente está tratando,
pela base que em qualquer sociedade minimamente organizada e educada, você começa na base, começa com as crianças, educando sobre o meio ambiente, sobre política, sobre economia, sobre todas as coisas, a gente vai ter que começar do topo. E aí, o educando o pai, provavelmente, ele vai levar isso para o filho, de uma certa maneira, na interpretação que ele julga que deve ser feito. Tá? A gente não vai interferir na educação da família brasileira. Até porque eu acho extremamente demagogo falar a família brasileira. A família brasileira é composta de inúmeras famílias. Famílias com 2 pais, família com 2 mães, famílias de mãe solo, que hoje a gente tem aí milhões de crianças sem registro, e as pessoas estão preocupadas se a gente vai colocar no 2º grau, no 1º grau, uma educação sexual, e aí você fica discutindo sobre aborto, e ninguém se preocupa com as crianças que estão sendo, sabe, abortadas, né? Os fetos continuam sendo abortados, e as crianças estão sendo abandonadas. Então, assim, vamos fazer um pacto, vamos juntar a sociedade civil, vamos juntar a população, vamos juntar instituições e vamos tentar educar para a gente conseguir evoluir. Enquanto a gente não evoluir nesse assunto enquanto sociedade, nós vamos continuar rodando em cima da mesma questão. A gente precisa. Então, se o Leandro me permitir, eu vou ler uma parte aqui, porque é uma coisa mais formal, e no próprio protocolo ele fala o seguinte: a outorga do selo tem como objetivo o reconhecimento da OAB pelas ações afirmativas de empresas, instituições, organizações, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que estejam localizadas e residam na base territorial do Estado do Espírito Santo e suas subseções, que se comprometam a desenvolver programas, projetos e ações de promoção, valorização da diversidade sexual e de gênero em seus negócios, no ambiente de trabalho e na atuação profissional. Então, o que a gente está falando é que se compromete, e aí a gente vai fazer análise a cada ano para a gente chegar a um ponto de equilíbrio. Então, como a gente está iniciando esse projeto, a gente quer, no início, fazer uma coisa mais saudável, mais suave, mas com o tempo nada impede de que a gente comece a exigir algumas coisas, e as empresas que não queiram se adequar ou não queiram participar, elas podem sair normalmente, ninguém é obrigado a fazer nada. Nós temos aqui também que vai ser necessário assinar um termo de compromisso de valorização da diversidade sexual e gênero, que deverá ser analisado, obviamente, pela nossa presidência. Nós, enquanto conselho, a gente vai coletar as informações, vai conversar com os responsáveis, mas sempre vai ser enviado ao presidente da OAB, que é quem fala hoje pela OAB. Tá? Nós vamos evitar, obviamente, empresas que sejam corriqueiramente condenadas em ações de assédio moral, sexual, ligados ou não à diversidade sexual, porque a OAB não pode se prestar o papel de certificar uma empresa que tem ações afirmativas com relação à diversidade sexual, mas não liga para, por exemplo, racismo, sabe? Ou direito da mulher, igualdade de salários. Então, a gente tem que pensar num todo. A empresa não vai se adequar somente para defender a população LGBT. Ela vai ter que se adequar como uma maneira de resguardar toda a própria empresa. E a OAB não pode manter um selo certificando uma empresa que não olha para uma coisa tão primária quanto a atenção aos seus empregados. Esse selo, Leandro, ele vai ser entregue numa solenidade, pode ser na empresa, pode ser na sede da OAB, isso vai ser marcado, vão ser várias empresas que nós vamos certificar ao mesmo tempo. Nós vamos dar um modelo de arte que a empresa vai poder utilizar no seu site, nos seus documentos internos, na sua intranet, sabe? No seu Word, como marca d'água. Então, eles vão poder utilizar esse tipo de coisa de maneira bem ostensiva. Nada restrito, sabe? Obviamente, vai ter uma forma, vai ter um tamanho, tem uma situação a ser discutida com as empresas. Mas o selo, ele vem para a gente tentar resolver esse problema de base. Já que a gente não consegue resolver, então nada impede que uma faculdade que tenha alunos acima de 15, 16, 17 anos também opte por seguir essa certificação. Então, a gente também quer entrar em faculdades ou em escolas de 2º grau que tenham
uma capacidade mais liberal nesse sentido e que aceitem o encargo que a própria legislação dá de educar o brasileiro. Isso não é favor, isso é obrigação. Então, toda empresa tem uma função social. E a função social dela não é só dar lucro, pagar imposto, dar emprego. É da educação, é dar mínimo de convivência pacífica entre seus empregados, de uma convivência sadia. Isso é importante. Então, tendo esse mote, tendo essa percepção, as coisas vão ficar muito mais entendíveis para que a gente consiga chegar, sabe, daqui a 4, 5 anos e olhe para trás e veja como a gente evoluiu, sabe? Porque a gente não pode continuar parado no tempo, as pessoas fingindo, fazendo boicotes a empresas que fazem uma propaganda inclusiva. Isso não é aceitável hoje, em 2021, que um movimento seja contrário a uma empresa, porque numa propaganda de 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, e teve um flash com um casal homoafetivo, ou de uma família monoparental, sabe? Isso existe. Não é não colocando na televisão que isso vai deixar de existir. As pessoas têm que parar de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Até porque não é sujeira, né, gente? É só uma colocação. Mas elas acham que colocando o que eles julgam ser sujeira debaixo do tapete, isso não vai existir. Homossexualidade sempre existiu. Eu gosto muito de sempre ressaltar. O correto é homossexualidade. Final, dade, não ismo. Porque homossexualismo era uma doença criada com um Código Internacional de Doenças, que é um CID, que era previsto na Organização Mundial de Saúde. Isso foi abolido, porque a homossexualidade não é doença. Então, isso foi importante, né, no início de que as pessoas, pelo menos a divulgação da homossexualidade, porque antigamente você tinha uma patologia implicada a esses seres humanos que tinham uma orientação, não opção. Não é opção. Ninguém escolhe ser LGBT. Você escolhe sorvete de morango ou de chocolate. Então é bem interessante a gente começar com 2 conceitos muito importantes. Orientação e, segundo, homossexualidade. E aí a gente vem as definições do que é uma lésbica, o que é um transgênero. Isso tudo vai ser parte de um pacote que a gente vai tentar levar para as empresas para mostrar para os seus empregados o que realmente quer dizer lésbica, o que quer dizer uma mulher trans, quais são os direitos de registro dessas pessoas, a modificação de nome. Tudo isso vai poder ser abordado com a empresa e didaticamente passado aos seus empregados. Porque esse é o ponto importante. Nós educarmos os gestores de RH para eles educarem os diretores dessa empresa, para eles educarem os empregados que estão lá na ponta da linha, né? Vulgarmente chamado de chão de fábrica. Mas isso é uma construção. Eu já entrei em contato com algumas empresas grandes, mas, infelizmente, essas empresas elas têm todo um procedimento para que qualquer coisa entre. Não é de uma hora para outra que isso você passa. Uma empresa de capital aberto, que tem conselho de administração. Então, coisas desse tipo têm que ser administradas, têm que ser votadas em conselho ou, pelo menos, em reunião de diretoria, quando SA. Então, essas coisas vão ser pautadas dentro dessas reuniões que nós faremos enquanto comissão para explicar qual é a intenção, o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Tudo isso vai ser determinante para a concessão do selo e, por consequência, fazer com que essa empresa cresça, seja vista no mercado de uma maneira muito mais inclusiva e afirmativa e valorize suas ações, seus produtos, seus serviços e seus empregados. Porque o empregado de uma empresa dessa, que foi certificado, com certeza, para entrar em outra empresa, vai ser avaliado. Vai falar assim, olha, esse empregado já passou por uma empresa certificada, provavelmente ele já teve um curso, ele é uma pessoa que tem um entendimento do que pode e o que não pode no ambiente de trabalho. E assim a gente vai gerar uma rede de empresas preocupadas sobre um assunto extremamente relevante e que não pode ser mais ignorado
como foi Postergado. explorado ao longo dos últimos anos. Pois é. Então, é importante também, Sérgio, acho que falar que o projeto também não exige que a empresa coloque X LGBTs ali dentro do quadro de Não, não tem funcionário, cota. Não tem não cota tem para nada disso, LGBT, não tem gente. cota, Não tem cota. né? E acaba que a OAB está dando uma assessoria, uma consultoria jurídica de graça, né? Porque aqueles empresários, para aquele RH, para eles aprenderem, né, de Isso. fato, a legislação atual em relação à homofobia, porque querendo, tendo ou não, existindo ou não existindo um LGBT dentro, né, do ambiente corporativo, piadinhas, recadinhos, Mas o mensagenzinho de consumidor, rede social. Leandro, o consumidor dessa empresa, vamos botar assim, vamos imaginar que um supermercado não tenha dentro do seu quadro de empregados nenhum LGBT. Vamos imaginar que é uma coisa absolutamente impossível. Mas a caixa desse supermercado vai atender um casal LGBT. O Uhum. açougueiro vai atender, o repositor vai atender. Então, isso não é. E outra coisa, não tem custo nenhum para a empresa e nem para a OAB. Não é uma atividade para gerar renda, não tem valor de inscrição, não tem anualidade, não tem nada além disso. É só boa vontade. E a gente vai tentar mostrar, vamos inicialmente dar, como nós somos poucas pessoas, inicialmente treinar o pessoal de RH, e esse pessoal vai replicar essa ideia. Então, a gente vai ajudar as empresas em algo que elas mesmas deveriam fazer, né? Por Que iniciativa é própria. coibir qualquer atitude racista, né? Inclusive, vale lembrar, né? Acho que pouca gente acho que ainda não sabe, mas o STF, em 2019, criminalizou a LGBTfobia. Ou seja, a pessoa que não tem um comportamento aceitável e que imputa a outra alguma conduta, sabe, desagradável, caluniosa ou inverídica, ou que manche a reputação dessa pessoa, ou até coloque ela numa situação desconfortável, ela pode ser, sabe, incluída ou no crime de racismo ou de injúria racial, que é a mesma questão com os negros, os afrodescendentes, com os gays, com as lésbicas, com os transgênero, com os transgênero, sabe? É tanto termo que a gente tem que ter muito cuidado de a gente falar um ou outro, porque acaba que uma população ou outra fica se sentindo excluída. Mas os pansexuais, os bissexuais, a gente tem que entender que isso é uma orientação da pessoa. Ela faz o que ela quiser dentro do seu íntimo, não dentro de casa. Ela tem o direito de fazer como qualquer outro casal, sabe? Na rua. Não existe essa questão de você pode fazer o que você quiser dentro da sua casa. Claro que algumas condutas são para serem feitas dentro de casa. Isso ninguém tem ideia, ninguém tem discussão. Mas andar de mão dada não pode ser uma coisa restrita ao mundo ou à população heterossexual. Não pode. Não pode. Isso é um direito de todos. Demonstrar carinho, afeto, isso é um direito de todos. Então, eu gostaria, assim, de deixar bem claro que nós, enquanto Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Espírito Santo, com o apoio da sua diretoria, dos seus conselheiros, dos outros advogados que fazem parte dessa grande família, nós não vamos nos calar com relação à falta de políticas públicas inclusivas. Nós não vamos nos calar. Nós podemos ter ficado muito tempo sem ter demonstrado isso. E essa é a intenção de nós fazermos agora. Nós vamos demonstrar para que viemos, tá? Para que todo mundo saiba que é normal ser o que quer ser, que é normal poder andar de mão dada, que é normal poder ir a um cartório, a um supermercado e não sofrer constrangimento. E é isso, a gente vai começar com uma sementinha pequenininha e a gente vai ver que depois isso vai se transformar numa floresta. E a gente tem que começar com uma semente, ou com 10, ou com 100. Seria muito bom que começassem com 1000. Mas a gente está satisfeito de começar com uma, com a empresa de bairro, com o supermercadinho, com a mercearia. A gente não tem esse tipo de distinção. Todos são bem-vindos. E principalmente que a legislação e a nossa Constituição fala que
todos são iguais. E isso a gente vai colocar em prática. Enquanto nós tivermos uma OAB praticante, atuante, sabe, livre e empolgante da maneira que nós temos, a gente vai continuar aplicando e defendendo o senso, defendendo a liberdade, sabe? Liberdade plena, não só sexual, não só de gênero, mas liberdade de expressão, quando devida, quando correta, liberdade de afirmação. Então, todas as liberdades devem ser defendidas, sabe? O que não pode é você exceder essa liberdade em nome de homofobia, de racismo, de injúria. Isso não pode. Então, chamar alguém de viado, não pode. Isso não é liberdade de expressão. Da mesma maneira que eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, eu não gosto nem de exemplificar, porque eu acho que como o meu lugar de fala é de LGBT, então eu posso usar a expressão viado. Mas existem outras expressões que são usadas comumente, como pessoas obesas, mas com nomes ruins, como pessoas negras, mas com nomes ruins atrelados a animais, né? Então isso tem que acabar. E a gente só vai acabar quando todo mundo estiver trabalhando em prol disso. Então a gente tem que trabalhar árdua e duramente para que a gente consiga, ao longo dos próximos anos, educar as crianças, educar os adultos, educar os mais velhos, porque a gente ouve muito, né, Leandro, de que, na minha época não era assim. Ok, na sua época também, principalmente eu vejo uma senhora idosa falando assim, não, porque na minha época não era assim. Tá bom, na sua época o marido também praticamente mandava na esposa e podia bater. Então a gente tem que mudar como um todo, não pode mudar parte. Vou mudar só a parte que beneficia um grupo específico? Não, a gente tem que beneficiar a todo mundo. E eu espero que todo mundo tenha esse senso de responsabilidade, esse senso de necessidade de atuação junto a essa população que tanto sofre, que é o país, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, apesar de nós sermos uma democracia com liberdade de expressão, nós ainda continuamos matando o maior número de pessoas LGBT do mundo. Não dá para entender por que alguém é assassinado em razão da sua orientação sexual. O que essa pessoa fez? Sabe? Não se justifica nenhum tipo de violência, mas a violência gratuita por uma orientação sexual é uma coisa que é impensável numa sociedade educada, moderna e rumo a 2023, 24, 25. Leandro, espero não ter me alongado muito, mas é porque a gente combinou de falar uma coisa mais curta. E aí, qualquer dúvida, que alguém apareceu com alguma dúvida, se você quiser, a gente pode tratar agora. Uhum. Não, tem uma a Aline que perguntou que se a não certificação não rebaixa as empresas que não vão ter o selo. Mas acho que você já começou, acho que foi no início da fala, né? Isso, a empresa que não tiver isso não é uma obrigação legal. Isso é um benefício que nós estamos criando para empresas que tenham ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? São empresas que tendem a defender os seus empregados, independente de sua crença, da sua religião, da sua orientação sexual, da sua cor de pele, da sua origem. Então, a gente está tentando defender isso. E a empresa que não quiser, ou que já que tenha conseguido a concessão do selo e queira sair, isso é a coisa mais fácil. Ela só vai ter que mandar uma carta para a OAB falando, solicito o descredenciamento da empresa. Isso não vai gerar fiscalização, não é com esse mote que a gente criou esse protocolo, esse selo. Isso tem funcionado em outros estados, isso pode ser, sabe, pode ser procurado em outros estados que vão verificar que isso já está existindo. Então, gente, botar a mão na massa. Quem quiser, nós temos aí o canal do Dr. Leandro, mas também nós temos através da OAB, através da sua ouvidoria. Qual empresa que tiver interesse pode me chamar, pode chamar o Dr. Leandro, pode mandar um e-mail para a OAB que nós vamos ser informados da intenção dela e a gente vai começar todo o processo, mandando para eles a cópia do projeto, para que eles tenham ciência do que aonde eles estão entrando, e também o protocolo do que vai ter que ser feito. E a gente vai fazer as reuniões,
vamos adequar o tamanho da empresa. Tudo isso vai ser levado em consideração para que nenhuma empresa se sinta excluída e que também não seja obrigada a estar dentro desse sistema, ok? Ok. Ver se mais alguém tem alguma dúvida, porque geralmente as empresas podem achar que por sermos OAB, né, pode ser uma questão fiscalizatória, não tem nada a ver isso, gente. A gente não vai ter acesso às informações da empresa. A gente vai sugerir pautas e protocolos para que ela utilize em cursos. Essa é a intenção do selo. Não é fiscalizar a empresa. Quem fiscaliza a empresa é o Ministério do Trabalho, é o Ministério Público, é a Defensoria, sabe? Essas são as instituições responsáveis por essa coisa. O que nós, enquanto OAB, queremos é simplesmente atuar junto às empresas, às instituições que queiram evoluir. E como elas vão evoluir? Através de um protocolo, onde vai ter um curso, onde vai ter um folheto, onde vai ter um manual, onde vai ter uma cartilha, explicando denominações simples, coisas que nós debatemos aqui, o que pode, o que não pode, o que deixa a pessoa constrangida, a maneira de se comportar com o homem trans, usando o artigo, né, no masculino, que é o que ele se identifica. São essas coisas, pequenas coisas que as pessoas precisam saber e que muita gente fala assim, mas eu não sei isso, na minha época não tinha. Ok, não tinha, mas agora a gente tem. A gente quer acabar com essa desculpa das pessoas falarem que não tem conhecimento. Não tem conhecimento quem não quer ter. Nós estamos aqui, enquanto instituição secular, né, para trazer à população e a quem quiser conhecimento. Já que a escola, que deveria ser o fórum específico para isso, não o faz, nós, enquanto instituições livres, vamos fazer. Então, eu queria terminar minha fala justamente com isso. Nós estamos entrando numa lacuna estatal. Se o Estado não está promovendo, nós vamos promover. Porque a gente tem ainda nesse país a liberdade de poder promover ações afirmativas, inclusivas, principalmente a população LGBT. QIAP+. Até mesmo porque a lei de LGBTfobia é de 2019, né? Que parou o racismo. Então, para que as pessoas não cometam a gafe, né, que foi cometida lá na CPI da pandemia recentemente, para que as pessoas estejam bem informadas quanto a isso, para que não sejam, né, recebam uma voz de flagrante delito por crime, né? É muito interessante, muito importante. Como aconteceu com o doutor Fabiano Contarato, né, o nosso senador do nosso estado, que foi sofreu um constrangimento de um outro depoente, fazendo uma brincadeira extremamente desnecessária. Só um adendo. A nossa lei de racismo, a qual o STF incluiu o tipo penal LGBTfobia, ela é, salvo engano, de 89, mais ou menos. Bem antigo. Então, vale relembrar que mesmo uma lei para racismo, hoje ela ainda é descumprida. Nós temos um caminho muito longo para a gente conseguir resolver esse problema que nós temos com os LGBTs, sabe? Então, vale lembrar que não é só criminalizar como foi criminalizado. A gente precisa educar. E se até hoje, depois de mais de 20 anos, nós temos uma lei, 30 anos, desculpa, a gente tem uma lei que não é seguida, que é a lei de racismo, ou hoje as pessoas começaram a se preocupar, porque hoje, quando chama de uma maneira injusta algum negro na rua ou no seu local de trabalho, ele sofre uma penalidade, isso não aconteceu do dia para a noite, isso foi acontecendo através de ações afirmativas, de inúmeras ONGs que protegem a população negra, parda ou índia desse país. Então, a gente vai entrar nessa lacuna, a gente vai somar a essas outras entidades para defender exatamente uma população que, por muitos anos ou séculos, tem sido ignorada. Ou melhor, quando lembrada, ela é lembrada de uma maneira bem ruim. Tá bom? Doutor Sérgio, eu queria externalizar o seguinte, muito mais do que ir para uma audiência fazer ou ganhar uma ação e tal como advogado, hoje eu me sinto orgulhoso em ser advogado, por essa questão que nós estamos aqui hoje, por ser LGBT. Eu tenho orgulho de falar hoje. Hoje a gente consegue se posicionar e falar
que a gente tem orgulho de ser quem a gente é. E principalmente pela iniciativa da OAB, pela iniciativa da você como presidente da comissão, da seccional, de ter essa, né, entrar no mercado privado aí com essa ideia e te agradecer pelo tempo, né, que você disponibilizou para a gente aqui. É isso, a Nós gente está estamos no aqui para interior. isso. E convidar todos os empresários que estiverem com interesse de nos procurar o AB aí para poder fazer o cadastramento. Perfeito. Obrigado aí pela atenção, Leandro. Obrigado para todos que participaram aí, que nos mandaram coraçõezinhos, mensagens bonitas. Eu acho que esse vídeo fica disponível, né, no canal canal da comissão aí de Iguaçuí, né? E aí a gente vai tentar colocar o maior número de empresas e instituições nesse caminho para que a gente transforme o Brasil num país melhor, tá bom? Uma boa noite a todos e agradeço pelo tempo dispensado, tá bom? Boa noite, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.